Bom dia, amados. Hoje nós vamos falar sobre o caminho do Calvário, Mateus 20, de 17 a 19, e também o teste relâmpago. São 3 versículos que parecem muito curtos, mas têm um significado muito grande e é a base de todo o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre a crucificação, nós estamos falando sobre um processo. Aquilo que começou principalmente desde o começo dessa caminhada de Jesus para Jerusalém até a sua morte. Jerusalém não era um lugar amigo de Jesus. Então, essa caminhada é uma caminhada final de Jesus. E aquilo que vai acontecer hoje é que ele está, mais uma vez, conversando em particular com os apóstolos sobre isso. Agora, outro significado que a gente tem que imaginar é o significado da cruz. O significado da cruz é muito diferente da crucificação, porque a cruz significa uma troca. Eu vejo muita gente carregando o crucifixo no pescoço e eles pensam que estão carregando Jesus Cristo lá no seu amor por Jesus e tudo mais. Bem poucos pensam que essa cruz simboliza o seu pecado, é a sua cruz, não a cruz de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era totalmente inocente. Ele só foi nessa cruz para nos salvar dos pecados. Em algum momento desse sofrimento excruciante de Jesus Cristo, saiba que o seu nome passou pela cabeça dele. Saiba que ele estava ali também pagando por você, por mim, os nossos pecados. Agora, a cruz não é uma coisa que se divide. Ninguém naquela época dividia a cruz. Cada criminoso recebia a sua própria cruz. Era crucificado porque era o costume da época. Jesus Cristo, ele foi crucificado sem ser acusado de nenhum crime. O crime dele era o crime da humanidade, o nosso crime. Então, quando a gente usa o crucifixo de Jesus no pescoço, pense que você não está usando o crucifixo de Jesus, mas a sua própria cruz. Para você se lembrar dessa dor horrível que Jesus passou também em seu nome. Normalmente, quando algo está prestes para acontecer e você está passando por um momento assim muito difícil, correndo risco de vida e sabe que vai morrer, quem é que você vai falar? Você normalmente vai falar com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo ou esposa, aquelas pessoas que você mais ama. Jesus chamou os seus discípulos em particular na sua privacidade para explicar o que iria acontecer com ele nos próximos dias. E nessa conversa havia uma esperança muito grande de que todos os apóstolos entendessem o porquê dele ter que ser crucificado, dele ter que passar por tudo isso. Essa revelação deveria trazer muito conforto para os apóstolos. Mas, na realidade, nós vemos através do silêncio dos apóstolos, eles não reagindo àquela notícia tão brutal que Jesus estava dando a eles. Nós vimos que eles estavam num estado de choque, num estado de total confusão, de não saber o que iria acontecer, insegurança, todo tipo de problema.
E se você fosse a pessoa que recebesse a notícia de que alguém da sua família ia ser morto, você não reagiria? O que é que nós temos que fazer? Fugir, nós temos que lutar, nós temos que fazer algo. Mas não, os apóstolos já sabiam que Jesus não queria que eles fizessem nada. Eles estavam no estado que não sabiam o que fazer. Uma situação muito difícil, porque eles decidiram seguir Jesus. Eles acreditavam em Jesus como Messias, como Rei, o Rei dos Reis. Mas agora Jesus vem até eles e fala que não, que ele está indo para Jerusalém e que ele vai ser morto, ele vai ser debochado, ele vai ser cuspido, ele vai ser pisoteado, ele vai ser colocado numa cruz. Veja a situação mental desses apóstolos. E é analisando essa situação que a gente vai entender o porquê de Pedro ter traído Jesus. O porquê de Judas Iscariotes ter traído Jesus. Porque bem no fundo eles não compreenderam como é que um Messias, como é que o Filho de Deus vai se entregar para ser mutilado, para ser crucificado. Uma coisa muito difícil de entender, como nós até hoje carregamos o crucifixo no pescoço e não sabemos o porquê. Nós achamos que estamos carregando a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo no pescoço, quando na realidade nós estamos carregando a nossa própria cruz, o nosso próprio pecado, a nossa própria vergonha. Porque a cruz de Jesus Cristo é a cruz do nosso pecado, é a cruz da nossa vergonha, da nossa imoralidade humana, da nossa condição pecaminosa. Se Jesus morreu para salvar a humanidade dos pecados, nós fazemos parte dessa humanidade. E não tem um jeito maravilhoso da gente encarar a cruz, mas encarar realisticamente para a gente saber a nossa condição, para a gente saber da necessidade de melhorar, para a gente pegar a nossa cruz e seguir Jesus Cristo, fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, para que a gente seja fiel, para que a gente entregue a nossa vida a Ele. E Jerusalém. Jerusalém está escrito em Lucas 21, 24, que ela seria pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Jesus falou sobre esse mesmo assunto com os apóstolos 3 vezes. Os discípulos também já sabiam através da transfiguração, porque, sem querer, eles ouviram a conversa de Jesus com Elias e Moisés. Mas por que Jesus Cristo foi falando pouco a pouco com os apóstolos? Qual é a causa, além de prepará-los?
Jesus queria que eles entendessem a grandiosidade desse ato e que era necessário. Jesus também queria que eles fossem capazes de conduzir as suas ovelhas, para que nenhuma ovelha do seu rebanho se perdesse após a sua morte. Jesus sabia da limitação dos apóstolos. Jesus sabia que seria muito difícil para eles começar a pregar o seu evangelho após a sua morte. E por isso Jesus anunciou que ele ressuscitaria. E a ressurreição é algo que confirmou para todos os apóstolos, inclusive Pedro, Judas Iscariotes, que Jesus era realmente o Messias, porque ninguém nesta terra nunca tinha sido capaz de fazer isso, ressuscitar alguém dos mortos e também morrer e voltar como Jesus fez, anunciando antes de morrer que isso iria acontecer como ele fez. Até hoje é muito difícil da gente se identificar com esse momento crucial, esse momento tão sofrido de Jesus na cruz. A gente quer identificar Jesus como aquela pessoa que realiza milagres, realiza curas, a pessoa que prega, a pessoa boníssima que ele é. Nada disso é mentira, tudo isso é uma verdade muito grande. Mas é o símbolo da cruz que traz algo que é para a gente nunca esquecer, que por trás de todo o amor deste homem está a cruz. E a cruz é a prova mais importante do seu amor. Como é que a gente prova o amor por alguém? Será que a gente tem a capacidade de pegar a cruz dela e morrer na cruz dela por ela? Quer manifestação de amor maior que esse? Nós temos que pensar um pouco mais na morte de Jesus, não só na vida, mas na morte, por causa dessa mensagem, que é para a gente não se esqueça a necessidade de arrepender dos pecados e aceitá-lo como nosso Salvador. É só isso que é necessário para a gente ser salvo. E aí ele diz que no terceiro dia ele ressuscitará, um cumprimento da profecia de Samuel, que vou colocar aí para vocês verem. É bem certo que nós não podemos mudar o passado. E o nosso futuro é uma página em branco em que nós temos que escrever algo lá. Nós ainda temos que viver o nosso futuro. E para viver o nosso futuro, a gente tem que decidir algo agora. Mas o nosso futuro já está escrito, já está decidido. O nosso futuro já nos foi anunciado através de nosso Senhor Jesus Cristo, está escrito no livro de Apocalipse. É através do livro de Apocalipse que nós vamos entender com profundeza aquilo que está por vir. Mas a nossa decisão sobre o nosso futuro, a nossa decisão pessoal é agora. Então, agora você tem que fazer um exame de consciência, você tem que analisar o seu coração, você tem que considerar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que considerar que essa cruz nunca foi dele, mas sua, minha. E nessa consideração ver a necessidade de entregar a vida ao Senhor e de aceitá-lo como seu Salvador, como meu Salvador.
Espero que vocês tenham entendido a profundeza desse assunto e que a mensagem aqui é a mesma mensagem que Jesus disse: pegue a sua cruz e siga-me. Bom dia, muita paz.